Olá, me chamo Ângela e em nome das professoras Angélica Lira de Araújo, da UEL, e Andréa Lacombe, da UNC e Colégio Manuel Belgrano, damos as boas-vindas e registramos os nossos agradecimentos a todas as pessoas que encaminharam trabalhos para o eixo temático EJE e Sociologia, Desigualdades e Violências na América Latina, Políticas e Práticas Sociais em Tempos de Pandemia. No subeixo Arestas do Ódio, Estratégias Viabilizadas, temos o trabalho de João Teodoro, da Universidade Estadual de Londrina. O trabalho dele tem por título Expressão do Nojo em Discursos Políticos em Redes Sociais, Experiência Moral na Luta por Reconhecimento. E no último subeixo, com o título Necropolíticas, temos o trabalho, a disciplina Módulo de Ensino Religioso na BNCC 2017-2018, Laicidade e Contribuições Científicas. Temos dois apresentadores nesse trabalho. Lucas Luiz Jesus da Silva, do mestrado de Sociologia da UEL, e professor Fábio Lanza, do curso de pós-graduação em Sociologia da mesma universidade. Nossos agradecimentos a todas as pessoas que encaminharam os seus textos para esse eixo temático no 5º GIBA e vamos apreciar os debates. Este é o título do meu trabalho. Como vocês notaram, eu quero estudar as expressões de nojo em discursos de cunho político nas redes sociais, especialmente na plataforma Facebook, a partir da teoria da luta do reconhecimento de Honneth. Bom, o meu objetivo geral, então, é refletir sobre o papel das expressões de asco em discursos sobre política a partir da luta do reconhecimento de Honneth e por que as redes sociais. Bom, as redes sociais no Brasil tiveram um papel importantíssimo nas últimas 2 eleições, especialmente a última que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, em que tinham muitas discussões políticas bastante emotivas, bastante acirradas. E uma dessas expressões emotivas é o nojo. E o nojo, ele tem um papel bastante importante no sentido de desaprovação de algum aspecto, algum elemento, etc. Bom, então as emoções elas tiveram um papel importante nas redes sociais, especialmente nos discursos de discussões bastante acirradas, né? Esse cunho emotivo das discussões, elas se direcionavam tanto para ideologias quanto figuras políticas, os mais variados tipos nas redes sociais. E o nojo, ele entraria nesse sentido, nessas expressões emotivas, já que o nojo ele se caracteriza com algum tipo de desaprovação de cunho social. Bom, então eu vou trabalhar a questão do nojo a partir do Honneth, e para isso eu vou utilizar o conceito dele, que ele engloba as reações emotivas, que é a reação emotiva negativa, em que se trata de reações em que um público reage a alguma situação de uma emoção negativa, como a ira, como raiva, acerca de situações de desrespeito. Então, para isso, eu vou fazer uma pesquisa na plataforma Facebook, vou coletar uma amostra de 50 páginas brasileiras, 25 que se auto-intitula de esquerda e 25 que se intitula de direita. Porém, como o trabalho está ainda em andamento, a amostra feita e a análise feita até então foi de 16 páginas, 108 de direitas e 8 de esquerda. Eu vou fazer uma análise quantitativa comparativa entre elas para saber se há alguma diferença entre o espectro ideológico dessas páginas com suas abordagens e suas expressões emotivas e expressões de nojo, e também uma análise qualitativa, que já entra na teoria de Axel Honneth. A minha hipótese inicial é que a expressão de nojo em discurso de cunho político nas redes sociais não necessariamente retrata uma experiência moral de desrespeito. A primeira coisa que nós temos que pensar é sobre o fenômeno do nojo.
né, a complexidade desse fenômeno. Como argumenta Miller, a partir da dimensão biológica do nojo, ele pode atuar como sistema de defesa sensorial. Porém, eu quero entender as expressões de nojo associadas ao discurso político a partir da teoria de Axel Honneth. As emoções da teoria do Axel Honneth possuem um papel bastante importante, especialmente nos padrões de reconhecimento em que ele coloca. As reações emotivas negativas, elas também possuem um papel importante para o Honneth, né? Que é uma reação emotiva negativa de um grupo a algo que lhe é negado, um reconhecimento que lhe é negado. O nojo, ele entraria nessa categoria. O Honneth não escreve especificamente sobre o nojo, mas ele entra nessa categoria de uma reação emotiva negativa. Então, vamos para os resultados. Eu fiz uma análise quantitativa e uma análise qualitativa. O resultado parcial, nessa amostra menor do que eu quero fazer, essa foi as expressões encontradas. Tá? Como vocês podem ver aqui no total, as páginas auto-intituladas de direita, elas possuem muito mais expressões de nojo do que as que se intitulam de esquerda. E mais ainda, eu criei certas categorias para entender o contexto da expressão de nojo, tá? Que são essas categorias colocadas, como, por exemplo, a categoria do feminismo, são nojos direcionados à categoria de feminismo, né? Então, nas páginas de direita, que se intitulam de direita, há uma predominância do nojo ao alinhamento ideológico, que é o oposto deles, né? Muitas vezes direcionados à esquerda, nojo da esquerda, a figuras não políticas, né, que são pessoas, artistas, etc. Meios de comunicação, né, há muitas expressões de nojo acerca da TV Globo, etc. Outros e também situações em que essas páginas expressam nos seus discursos o nojo daquela situação retratada. Já nas páginas de esquerda, foi diferente a distribuição. Além das expressões, a quantidade de expressões de nojo serem menores, né, há uma predominância à situação. Foram encontrados alguns fenômenos em algumas páginas, nas páginas de direita, que se auto-intitulam de direita, que é o fenômeno da nojo das minorias. Tá? Como vocês viram lá na tabela anterior, eu também criei uma categoria que é nojo de grupos de não minoria, como vocês podem ver aqui, e grupos que são minorias. Então, essas foram algumas expressões de nojo das páginas que se auto-intitulam de direita, né, como o nojo, por exemplo, a algumas ativistas, né, do movimento feminista. Além disso, foram encontrados nas páginas de direita expressões de nojos ligados às artes e também ligados a instâncias do poder, como ao poder judiciário aqui no Brasil, como vocês podem ver, exemplificando. Bom, é importante retratar que o meu trabalho ele possui duas limitações. Tá? A primeira limitação se deve à própria complexidade das expressões de nojo, né, que pode ser expressa através de outras maneiras, né, como expressões ofensivas, como imundo, por exemplo. E também a pesquisa se limitou ao pesquisar as páginas da plataforma Facebook. Talvez, se nós emergíssemos na categoria dos grupos do Facebook, tivesse um material também muito rico para a gente pesquisar o nojo a partir da teoria do Honneth ou outras alternativas. Bom, as considerações finais. O meu trabalho ainda não tem como fazer conclusões seguras, já que ele está em andamento, porém a hipótese vem se confirmando até então. A hipótese ela vem se confirmando até então. E o nojo não necessariamente retrata uma reação emotiva negativa a partir do Honneth. E o nojo, né, uma hipótese alternativa para entender essas expressões de nojo, que é o qual eu vou trabalhar mais, é que o nojo ele pode ser utilizado como um recurso discursivo de mobilização. Então, é isso. Eu agradeço a todos.
Olá, boa noite, me chamo Lucas, né? E venho por meio desse vídeo, né, comentar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, infelizmente por vídeo, né, e virtualmente devido ao contexto sanitário que estamos passando e devido à Covid 2019, né, mas enfim, vamos lá. O meu trabalho, ele contempla a disciplina de ensino religioso, né, e o módulo da disciplina, né. Eu vou buscar nesse trabalho entender um pouco sobre o ensino religioso e quais foram as transformações que se deram no ensino religioso, comparando as diferentes versões do documento que respalda a disciplina de ensino religioso. Esse documento é a BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum. Então, pretendo investigar esse documento no primeiro momento, né? Posto isso, é interessante destacar que são diversos momentos, né, e diversos documentos, né, são no total 4 documentos, mas eu pretendo fazer análise só de 2 documentos, né, da versão 2 e da versão 4, a versão final que foi implementada, né, e que auxiliou, né, a elaboração dos referenciais curriculares dos estados do Paraná, ou do estado do Paraná, desculpe. Nesse sentido, então, a pesquisa buscará entender as contradições e similitudes, né, entre essas duas versões, né, sempre buscando compreender quais são as diferenças ou marcamentos ideológicos, mudanças drásticas e assim por diante, né. Então, é entender, né, como que está colocado, né, o ensino religioso num documento e como está colocado no outro. Esse é o primeiro momento da pesquisa, né? E é interessante, acho que, destacar, né? Porque é um documento muito recente, né? Então, são documentos que vêm sendo elaborados há alguns anos, mas não tem nem 3 anos, né? E a última versão foi implementada em 2017 para 2018, entrou em vigor em 2018, né? Então, são documentos recentes, né? E bem interessantes, que ajudam a pensar a educação e interessante para se pesquisar, Nesse sentido, então, a partir do que foi colocado, é interessante destacar também, né, que eu fiz algumas perguntas, né? Então, quais seriam os elementos que norteiam esse componente curricular? Ele daria conta, né, de trazer elementos satisfatórios ou metodológicos, né, teóricos para auxiliar os professores que ministram a disciplina? Ele seria um módulo, né, que daria o básico, o essencial, né, para entender os discursos, entender o discurso, a ideia, né, do direito cultural ou direito culturais, né? Então, pensar nessa pluralidade de religiões, pluralidade de pensamentos e convicções religiosas, por exemplo, né? E é bem interessante porque está muito associado diretamente à educação e os direitos humanos, né? A valorização da cultura e do outro, né? Ou de ser o outro, o direito do sujeito, né? É um pouquinho numa discussão muito mais recente dos direitos culturais, muito posta pela sociologia francesa, né, de que debater a ideia da cultura como um aspecto não desassociado entre o público e o privado, mas não no sentido de dar palanque, né, para os discursos religiosos, mas sim trazer as questões culturais para o âmbito do público, por exemplo, né. Então, se debater sobre sexualidade, né, sobre religião, né, sobre essas questões que estão no privado e que influenciam diretamente no convívio e na experiência de vida daquele sujeito, né? Então, é um debate muito mais recente de romper com essa relação tradicionalista, vamos dizer assim, de uma separação mútua entre o público e o privado, né? E ressaltando, não é trazer palanque para os discursos religiosos, mas trazer, né, os movimentos culturais para dentro da esfera pública. E é bem interessante, né, porque você traz voz e representatividade do reconhecimento do outro sujeito, né. Então é bem interessante que o ensino religioso se teria, ou até então, né, se discute se ele está dentro dessa perspectiva dos direitos culturais, né, e se alongando estritamente para os direitos humanos, de uma valorização à vida, à cultura, ao direito, à sua manifestação, à sua liberdade religiosa, desde que, né, em certa medida, ela não contribua para atos de violência ou discriminação e preconceito e assim por diante, né? Então é bem interessante ressaltar isso, né? Posto isso, então, é um debate bem interessante, porque repassa pela noção clássica de laicidade, né?
que nesse sentido, nessa nova sociologia dos movimentos sociais, dos direitos culturais, né, de um novo paradigma, né, como as ideias que são postas aqui são tiradas do Touraine, né, e é bem interessante ressaltar isso. Então, perpassa muito pela noção clássica de laicidade e por essa noção de superação, né? Então, a escola não deve ser avessa às discussões, né? Então, quando você se discute, né, uma questão das liberdades religiosas, ou diversas denominações religiosas, ou dogmas, ou concepções de vida, ou filosofia, enfim, você traz não só o reconhecimento para aquele sujeito, né, no qual é participante dessa manifestação, mas também você traz o direito do outro ser aquele sujeito, né? Ou ser o sujeito, ou ser o outro religioso, né? O outro, por exemplo, candomblessista, o outro indígena, enfim. Não mais tratar do reconhecimento, né? Em si só, né? Mas trazer o direito de ele ser outro, além daquilo que já é estabelecido, vamos dizer assim, hegemonicamente falando, né? Então é uma discussão bem interessante que o ensino religioso até então pretende discutir, né? E ver como esses direitos culturais podem estar dentro, né? E a partir dessas análises comparativas, né? Entender um pouco sobre essa questão da nova laicidade e tudo mais, né? E é bem interessante. Posto isto, então, até levanto algumas hipóteses na minha pesquisa, né? Como um campo de disputa de narrativas de laicidade muito bem estabelecidos, até então, com a base teórica, né? Mas eu não consigo constatar isso até então, porque, infelizmente, a pesquisa ainda está em andamento, né? Mas é um campo de disputa no qual pode estar associado em vários campos. Pode estar o campo da educação em si, como um todo, pode estar dentro do ambiente escolar, pode estar dentro do campo burocrático, pedagógico, né? É um campo de disputa que pode ser muito amplo, que vai para além da escola, né? E por último, uma outra hipótese é que, na verdade, esse documento não dá conta de trazer esses elementos dos direitos culturais, né? Ou direitos humanos para a discussão, né? Que é o direito não só de reconhecer o outro, mas o direito do outro ser, né? Do outro ser o outro religioso, né? Não ser hegemonicamente católico, ou universalismo cristão, que no fim de tudo, todos somos cristãos, existe só um Deus, e todo esse debate que é muito bem sustentado e observado no discurso do senso comum, né? Então, é bem interessante pesquisas como essa, na verdade, para ver o quanto a gente rompe com essa ideia, né, de separação entre o público e o privado, que envolve a laicidade, superações para olhares das culturas, das múltiplas culturas e tudo, né, essa pluralidade religiosa e tudo mais. Então, a minha pesquisa tem muitas ideias e ainda está em andamento. Enfim, eu acho que é isso. Estou me alongando demais, está dando os 8 minutos. Mas muito obrigada e seguimos firmes. Então, para finalizar, nossa gratidão a todas as apresentadoras e apresentadores do eixo temático Desigualdades e Violências na América Latina, Políticas e Práticas Sociais em Tempos de Pandemia. Excelentes trabalhos que depois poderão ser lidos nos anais do Quinto Giba. Continuem apreciando os textos e apresentações desta quinta jornada Brasil e Argentina. Muito obrigada em nome das organizadoras desse eixo temático.